Olá, a paz do Senhor. Que bom, hoje nós já estamos na lição de número 8 e como temos aprendido neste trimestre, como o Espírito Santo de Deus tem falado conosco durante esse trimestre. Realmente é um avivamento para a igreja do Senhor. E eu sou muito grata a Deus pelo carinho de todos os irmãos, por aqueles que estão aqui todas as semanas, irmãs e irmãos. Agradecer os comentários. Obrigada pelo carinho de todos vocês. E graças a Deus nós podemos dizer que estamos felizes, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza. Eu sou professora e também superintendente de escola bíblica dominical. E é um prazer muito grande ter você aqui pela primeira vez. Se você ainda não inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe em suas redes sociais para que meu canal continue crescendo e seja sugerido pelo YouTube e outras pessoas também encontrem o meu canal e sejam abençoados, como vocês estão sendo abençoados. Não estou dizendo isso por causa dos comentários e eu sou muito feliz, sou muito grata a Deus por esta rica oportunidade. E hoje na lição de número 8 nós vamos aprender bastante também, nós vamos falar sobre a reforma, nós vamos falar porque nós fomos chamados de protestantes, nós vamos falar sobre a autoridade da Bíblia, por que nós temos que continuar pregando e ensinando nas nossas igrejas que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem autoridade, ela é autoridade. Ela não só contém a palavra de Deus, como ela também é a palavra de Deus. E, infelizmente, hoje nós estamos encontrando muitas religiões, muitas igrejas, muitas seitas, que para elas a palavra de Deus não é a autoridade absoluta. Hoje nós vamos falar qual foi o estopim, da reforma protestante, que tem mais de 500 anos que ela aconteceu. Então fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender bastante sobre esta aula de hoje. E eu quero agradecer todas as dicas que os irmãos têm me dado para o meu canal e nós vamos colocando em prática à medida do possível. Então nosso primeiro tópico desta lição, da lição de número 8, que nós vamos falar, comprometidos com a palavra de Deus. O texto que nós tomamos por base aqui é a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 14 ao 19, e também a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, do versículo 20 ao 21. A Bíblia Sagrada, ela demorou para ser escrita, num decurso de um período de mais ou menos 15 séculos. Ela foi sendo escrita por mais de 40 autores provenientes de diversas classes sociais. Ela foi escrita por políticos, pescadores, agricultores, médicos, reis, soldados e tantos outros, homens escolhidos por Deus, escreveram esses textos sagrados que foram aprovados no cânon sagrado. Então, quando o cânon sagrado foi fechado, nenhum outro livro mais foi aceito para compor a Bíblia Sagrada, que é composta de 66 livros. Muitas pessoas, elas desprezam a palavra de Deus por ela ter sido escrita por pessoas comuns, por homens simples, alguns nem muito cultos, mas foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que eles escreveram esta palavra tão maravilhosa e vinda da parte de Deus. Ela foi escrita em lugares diferentes, as pessoas não reuniram no mesmo lugar e escreveram a Bíblia Sagrada. Foi em épocas diferentes, em lugares diferentes, em idiomas diferentes, em contexto literário diferente, a linguagem diferente, e Deus juntou tudo em uma única obra, e nós temos esta preciosidade chamada
Bíblia Sagrada ou Escritura Sagrada. Vou abrir um parêntese aqui apenas, que quando nós lemos no Novo Testamento Jesus falando a respeito das Escrituras, que estava escrito nas Escrituras, não é esta Bíblia completa que nós temos hoje, né? Os Evangelhos não haviam sido escritos. Jesus estava se referindo ao Pentateuco. Quando ele se referia às Escrituras, era ao Pentateuco. E depois ele fazia a menção também dos profetas, né, dos livros históricos e também dos livros poéticos. Hoje sim, nós podemos falar que toda a Escritura Sagrada ela é composta do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E todos estes livros juntos, eles formam de modo maravilhoso o relacionamento entre Deus e o homem. As Escrituras Sagradas é Deus se revelando ao homem. É Deus mostrando o seu relacionamento com a sua criatura. A autoridade da palavra escrita, ela é a autoridade do próprio Deus. Por que nós estamos falando de autoridade escrita? Porque tem a tradição oral, que também é autoridade de Deus. O perigo da tradição oral é que ela pode chegar mais na frente, um pouco deturpada do original, que é a palavra escrita. Por isso que nós estamos tratando aqui de palavra escrita, porque existe a autoridade, a tradição, né, a transmissão oral ou a chamada tradição. Tanto no passado como no presente, ela continua sendo a autoridade de Deus. A Bíblia, com o passar dos séculos, ela nunca perdeu o seu poder, ela nunca perdeu a sua autoridade. Ao contrário, a palavra de Deus ela é a mesma desde quando ela foi pronunciada e inspirada pelo Espírito Santo de Deus a estes homens em várias épocas, em vários lugares e de outros idiomas. Mediante a palavra escrita, o Espírito Santo ele continua confrontando homens e mulheres. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, Deus fala conosco. Nós somos confrontados, né, com os nossos erros, com os nossos pecados. Por isso muitas pessoas não gostam de ler a Bíblia, porque nós somos confrontados, né, os nossos desejos carnais, eles são confrontados na palavra de Deus. E isso que está registrado na palavra de Deus é tudo o que Deus exige de nós, tanto do passado como da igreja da atualidade. Nós vamos entender um pouco porque nós precisamos de tempos em tempos ensinar sobre a autoridade das Escrituras. Sempre vem uma nova geração, sempre vem uma nova safra de novos convertidos, de novos cristãos, e eles precisam entender que a palavra de Deus tem autoridade absoluta. Os autores, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever a palavra de Deus. Foi uma auto-revelação de Deus a estes homens. É um registro de eventos e verdades inspirados por Deus. Quando nós lemos o Pentateuco e encontramos Deus falando com Moisés, Deus sempre dizia para ele: escreve isso em um livro, anote estas coisas em um livro, para que não se perdesse, porque nós ouvimos o fato de um jeito e quando nós vamos recontá-lo, dificilmente nós contaremos na íntegra como nós ouvimos ou como nós lemos aqueles fatos. A igreja cristã, né, de um modo geral, ela reconhece a autoridade das Escrituras, porém existem rivais, né, entre aspas, que querem a reivindicação plena da autoridade feita pela Bíblia. Eles querem criar livros ou coisas que estejam no mesmo patamar da Bíblia Sagrada ou acima dela. Eles estão reivindicando a autoridade para si.
coisa que só pertence à palavra de Deus. Só as Escrituras Sagradas têm esta autoridade. Estes rivais, ou podemos chamá-los de concorrentes, eles subordinam, né, colocam abaixo a Bíblia Sagrada, ou desmerecem as Escrituras Sagradas, ou querem igualar-se a ela, ter a mesma autoridade das Escrituras Sagradas. É como se eu escrevesse um livro e reivindicasse que meu livro tivesse a mesma autoridade da Bíblia Sagrada ou autoridade superior. A transmissão oral é uma delas. É aquela que é passada via oral pelas gerações. E assim nós sabemos que os fatos não são passados com fidelidade. No tempo passado, eles tinham apenas isso, a transmissão oral. Mas os textos todos haviam sido escritos e depois eles foram juntados, né, de todas as partes das nações e trazido para um só lugar, e foi formado então o cânon sagrado. E quando nós vamos transmitir oralmente, nós não transmitimos com a fidelidade, com a mesma fidelidade que está registrada nas Escrituras Sagradas. Assim era no passado. Mas se essa transmissão oral, ela falar exatamente o que está escrito na palavra de Deus, ela tem a mesma autoridade. Mas dificilmente isso acontecerá. Então, a transmissão oral, se ela for fiel aos fatos que estão narrados nas Escrituras Sagradas, ela também tem autoridade. Mas se ela distorce os textos bíblicos, sua autoridade desaparece. E outro rival que reivindica, né, autoridade para si, é a Igreja Católica. Eles sustentam esta tese, alegando que a igreja foi criada por Jesus Cristo antes da Bíblia ser escrita, antes dela ser formada, e que o Evangelho ele já tinha sido proclamado antes da igreja ser fundada, antes da igreja ser estabelecida. O Evangelho ele era passado, né, com a transmissão oral. Nós sabemos que tem a tradição oral do judaísmo também, que nós não encontramos no Pentateuco e nem nos livros históricos. Na prática, a Igreja Católica, ela se coloca acima da Bíblia Sagrada. E isso foi isso que desencadeou a Reforma Protestante. E conhecendo a história da Igreja, nós aprendemos que a Reforma, ela começou na Europa, quando se estabeleceram as igrejas nacionais, e elas já não mais prestavam obediência para a Igreja de Roma. A invenção da imprensa, né, foi um arauto e um aliado da Reforma que se aproximava. Os livros, antigamente, eles eram copiados à mão. Olha a dificuldade de se obter uma obra escrita. A Bíblia escrita, o valor dela era de 1 ano de um trabalhador. Então, dificilmente uma pessoa ela compraria uma Bíblia ou teria uma Bíblia, porque era um trabalho dispendioso para se ter uma Bíblia. Ela custava muito caro. Então, ela não estava em todas as casas como nós encontramos hoje. E o primeiro livro a ser impresso por Gutenberg na Idade Média foi a Bíblia. Ele foi o inventor da imprensa, né? E o primeiro livro que foi publicado foi a Bíblia Sagrada, revelando assim o interesse que as pessoas tinham por este livro e pela vida religiosa. Hoje, infelizmente, muitas pessoas desprezam, têm a Bíblia Sagrada em casa e não abrem nem um dia sequer para ler um versículo sequer da palavra de Deus. Bem antes de Martinho Lutero, quando nós falamos de reforma, a primeira pessoa que vem à nossa cabeça
é Martinho Lutero. Mas bem antes de Martinho Lutero, que era monge e professor da Universidade de Wittenberg, na Alemanha, e foi ele o desbravador da Reforma Protestante, né? Nós estamos falando de Reforma Protestante, mas ela era só chamada de Reforma. Quando ele pregou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg em meados de 1517. O estopim para isso, para que Martinho Lutero se rebelasse contra a Igreja de Roma, a Igreja Católica, nós sabemos que ele, quando nós estudamos a história da vida dele, ele foi transformado quando ele leu o livro de Romanos e ele entendeu sobre fé e obras. Então, o estopim para que essa reforma surgisse e para que ele pregasse essas 95 teses na porta da catedral foi quando o Papa, para recolher dinheiro, para acabar, terminar aquela grande construção da igreja de São Pedro em Roma, ele enviou um homem chamado João Tetzel, não sei se é assim que fala o nome dele, que percorresse toda a Alemanha vendendo bulas. Essas bulas é tipo um selo do Papa, assinadas pelo Papa. E nelas estavam escritas da seguinte forma: quem possuísse esta bula, ele ia possuir a virtude de conceder perdão a todos os pecados. Quem comprasse esta bula, todos os seus pecados seriam perdoados. E não somente deles, mas dos seus amigos, dos seus parentes, todas as pessoas que estavam à volta dele. Não era só os portadores da bula que teriam seus pecados perdoados. E mais ainda, não precisava confessar os seus pecados e não precisava receber o perdão do sacerdote. Ele não precisava receber a absolvição dos seus pecados, que era feita somente através do sacerdote. E ele dizia então, abre aspas, tão depressa o vosso dinheiro caia no cofre da igreja, a alma de vossos amigos subirá do purgatório ao céu. Isso foi o estopim para a reforma. Então Martinho Lutero começou a pregar contra estes ensinamentos falsos e sobre vendas de indulgências. A reforma na Suíça, ela foi simultaneamente a da Alemanha por Ulrico Zwinglio, que está citado em nossa lição. Este Zwinglio, ele atacou a remissão dos pecados. Muitos, gente, não pensa que a reforma foi fácil, que para Martinho Lutero foi fácil, que para aqueles homens que foram inspirados pelo Espírito Santo foi fácil, porque não foi. Eles foram perseguidos, mortos, queimados vivos, enforcados, decapitados, porque a Igreja Católica não aceitava que a Bíblia Sagrada tivesse autoridade maior do que a própria Igreja. Muitos morreram defendendo a Escritura Sagrada. Inclusive, este Zwinglio morreu também. A Igreja Católica, ela então fez a contra-reforma, matando dezenas de reformadores. Eles enfrentaram muita perseguição, foram queimados vivos. Depois surgiu a insurreição contra os reformadores. Nesta época que nós estamos falando aqui, da Idade Média, no ano mais ou menos 1529, foi que nasceu João Calvino, que nós conhecemos também sobre ele, que também morreu refugiado em outro lugar. E como consequência, a Igreja Católica, ela querer tomar o lugar das Escrituras. Eles criaram então o lema dos reformadores, abre aspas, sola a Escritura, somente a Escritura. E são 5 os sola dos reformadores. Eles criaram isso para que as pessoas entendessem que a Igreja Romana, ela não tinha autoridade maior
do que a palavra de Deus. E nós não vamos ter tempo aqui na nossa aula de falar sobre cada um destes sola. Mas se você tiver tempo de falar na sua aula, não deixe de falar sobre eles. Então é somente a fé, somente a graça, somente Jesus Cristo, somente a Escritura e somente Deus seja glorificado. Estes são os 5 sola da reforma dos reformadores na época da Idade Média. A Igreja Católica, eles rebaixam as Escrituras sagradas, e não somente a Igreja Católica, como diversas outras seitas, quando eles rivalizam com a autoridade das Escrituras. E quase todos os credos, eles creem na autoridade da palavra de Deus. Não temos espaço aqui também para falar de todos os credos, né? E também de todas as seitas que rivalizam com a autoridade da Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus. Mas os citados aqui na nossa lição são os Testemunhas de Jeová, com seus livros A Tradução do Novo Mundo e A Sentinela, que para eles tem a mesma autoridade da palavra de Deus. Os Mormons e o seu livro de Mormon. E os católicos, eles têm a tradição, e a própria igreja, ela está acima da Escritura Sagrada. No início da Reforma, eles eram apenas chamados de reformadores e passaram a ser chamados de protestantes. Nós sempre falamos Reforma Protestante, mas na verdade, no início eles eram chamados de reformadores, depois eles passaram a ser chamados de protestantes, e aí o nome ficou Reforma Protestante. Então eles passaram a ser chamados, além de reformadores, de protestantes, quando houve a divisão de vários estados alemães, enquanto que uma parte ficou com Roma, com a Igreja Católica, e a outra parte ficou com as teses de Lutero, seguindo Martinho Lutero. Então eles fizeram uma reunião para acabar com estas questões e com esta briga que estava tendo, essa divisão, né, com a discórdia, como a maioria eram de governadores católicos. Eles proibiram os ensinos de Lutero nos estados que dominavam os católicos. Mas que nos estados que dominavam os luteranos, os católicos poderiam pregar livremente. Aí então os príncipes luteranos protestaram contra esta ideia odiosa. Daí então eles passaram a ser conhecidos como protestantes. E as doutrinas que eles defendiam ficaram conhecidas como a religião protestante em 1529, sendo que a reforma aconteceu com Martinho Lutero em 1517. Ponto 2. Nossos fundamentos. Quais são os nossos fundamentos? Os pentecostais, eles ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas. Nós já falamos sobre os cessacionistas, são aqueles que acreditam que o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais já cessaram e que eles eram somente para aquele tempo da igreja primitiva, para a igreja do século I, e nós sabemos que não, que a promessa é para todos, né, enquanto a igreja que estiver. É isto, crentes tradicionais e que creem que os dons espirituais eram só para aquela época. Hoje existem muitas igrejas tradicionais que os dons eram somente para aquela época e não mais para o nosso tempo. Eles estão equivocados a nosso respeito. Nós cremos que o cânon sagrado encerrou com os escritos do Novo Testamento. Alguns afirmam que para nós o cânon ainda está aberto, que nós ainda estamos recebendo revelações do Espírito Santo, que é isso que nós acreditamos, quando na verdade não. Nós cremos que o cânon foi encerrado com os escritos do Novo Testamento. A nossa fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada, como está na Declaração de Fé das Assembleias de Deus.
Ela é a nossa única regra de fé e prática, e nós não necessitamos de outra revelação. Tudo que o Espírito Santo fala conosco hoje já foi revelado e já está escrito nas Escrituras Sagradas. O Espírito Santo, ele não fará novas revelações, como muitas pessoas dizem, né, que ele faz. Ele fala conosco quando é necessário. E a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação. Ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ponto 3. Nós não somos deístas. Deístas é a doutrina que afirma que Deus existe, mas Ele está longe de nós. Ele não se preocupa conosco, com os nossos problemas, que nós somos entregues à nossa própria sorte, né, que Deus nos criou e nos abandonou. E que Ele não envolve com os nossos problemas. E nós sabemos que não. Que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Lembra quando nós estudamos o livro de Jó? E que os amigos de Jó também, eles tinham essa mesma concepção. Eles eram deístas, né? Acreditavam que Deus não se preocupava com a história de Jó e nem com a vida de Jó. Eles acreditavam da mesma forma. Mas nós somos teístas. O que é isso, ser teísta? Nós cremos que Deus não está longe de nós. E que Ele elaborou um plano de reaproximação, de reatar a comunhão com a humanidade. E que foi Jesus Cristo que possibilitou que nós reatássemos a comunhão com o Pai. Deus, Ele fala conosco por intermédio da sua palavra. Ele fala conosco por intermédio dos dons espirituais, por intermédio de sonhos, de visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Nós podemos sentir Deus falando conosco pelas coisas simples, pelos acontecimentos diários. Nós podemos perceber Deus falando conosco, né? Sonhos, visões, né? Alguém falando alguma coisa, um hino que nós ouvimos ou nós recebemos como mensagem. Deísmo é o paganismo transvestido de piedade. É a distorção do teísmo bíblico. No segundo tópico, nós vamos falar zelo pela doutrina. Primeiro eu preciso saber o que é doutrina. Doutrina é instrução, doutrina é ensino, doutrina é educar. A doutrina cristã, ela acha-se baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé. Na Bíblia nós encontramos tudo para nós termos uma vida quieta e em paz. Nós aprendemos como viver em família, no nosso trabalho, o cônjuge, com filhos, com vizinho, no trabalho, com patrão, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo. Tudo nós encontramos na Bíblia Sagrada. Ela é a nossa bússola, ela é a nossa regra de fé. O que é zelo? Zelo é afeição ou dedicação. É um desvelo ardente por alguém, no caso, a palavra de Deus. É quando nós zelamos pela doutrina, pelo ensinamento, pela instrução cristã. Nós temos que ser zelosos por isso, né? Principalmente os nossos pastores, os nossos líderes, os mestres, né? Os nossos professores também. A doutrina ortodoxa, ela prima pela fidelidade absoluta da Bíblia. Isto que é a doutrina ortodoxa. Ela não busca em outros livros, ela não busca em outras pessoas. Ela prima pela fidelidade absoluta da Bíblia. Ela rejeita categoricamente as tradições e outros condimentos que não se encontram na palavra de Deus. E os credos e confissões de fé, eles são produzidos pelas igrejas para este propósito, para nós não perdermos o caminho. A igreja,
perseverava ou dedicava-se ao ensino dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina. Isso era o que nós chamamos de tradição oral ou transmissão oral. E ela abriu o caminho para surgir o material escrito que encontramos nos Evangelhos de Jesus e no Novo Testamento. E este ensino, ele incluía tudo que Jesus tinha falado. Sobretudo, o Evangelho incluía sua morte, sepultamento e ressurreição. Vinha da parte de Deus e era revestido de autoridade, outorgada pelos apóstolos. Então, o fundamento da igreja é os apóstolos, porque eles ouviram diretamente de Jesus Cristo. Mas quem é a pedra de esquina, a pedra angular, é Jesus Cristo. Por que muitas pessoas estão se perdendo, muitas igrejas estão se perdendo? Porque eles não vão na fonte, que tem autoridade absoluta, que é a palavra de Deus. Você ouviu, alguém falou, alguém ensinou, confere se a palavra de Deus está dizendo isso e se está escrito. A igreja, ela só vai vencer se ela souber que está escrito na palavra de Deus. No ponto 2, o conteúdo da fé. Nós temos vários credos cristãos e que sintetizam as doutrinas bíblicas. Eles expõem todas as doutrinas bíblicas no que eles acreditam e no que eles confessam que eles acreditam. Credo é a exposição resumida dos artigos de fé aceitos por uma religião ou por uma denominação evangélica. A Assembleia de Deus, ela tem seu credo e a sua declaração de fé. Se você nunca leu o credo da nossa igreja, eu aconselho para você que leia. Também tem o credo apostólico, que foi o primeiro credo, o atanasiano, o constantinopolitano, o niceno e outros credos também. Existem vários credos. E a nossa confissão de fé, que é a declaração formada, sistemática de princípios doutrinários e são aceitos pelos membros de uma igreja. Isto que é uma declaração de fé. Ele é formado, sistematicamente de princípios doutrinários aceitos pelos membros de uma igreja. Estes credos e confissões, eles não podem rivalizar com a Bíblia Sagrada, pois caso contrário, rebaixam as escrituras que eles tanto querem honrar. Eu não posso pegar a declaração de fé da Assembleia de Deus e colocar no mesmo patamar. A palavra de Deus tem autoridade absoluta. Ela é um resumo sintético de todas as doutrinas que nós cremos que estão inseridas na Bíblia Sagrada. Todos os grandes credos reconhecem a plena e total autoridade das Escrituras. No ponto 3, a nossa confissão de fé e a Bíblia. Você já leu a confissão de fé das Assembleias de Deus? Já leu o nosso credo? Olha, quando alguém ele vai fazer parte de uma igreja, de uma denominação, nós não somos ensinados assim, mas a pessoa ela deveria, a primeira coisa a fazer, pedir a confissão de fé daquela igreja. Ou pedir o seu credo. No que aquela igreja ela acredita que está baseada nas doutrinas bíblicas. Então nós precisamos saber qual é o credo e a confissão de fé da nossa denominação. A nossa confissão de fé e o nosso credo, ele nos protege contra as falsas doutrinas, das heresias e de tudo contrário à palavra de Deus. Mas ela não tem autoridade maior do que as Escrituras e ela nem é igual em autoridade com as Escrituras Sagradas. Nós encontramos no Novo Testamento afirmações que fizeram nascer
o credo e a confissão de fé de algumas igrejas. Por exemplo, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus tem duas naturezas que não se misturam. A Bíblia, ela precisa ser interpretada e entendida para que Deus seja adorado com consciência. Eu não posso adorar Deus pelo que as pessoas dizem, mas pela experiência que eu tenho com Ele, pelo contato que eu tenho com a palavra de Deus, pelo tanto que eu conheço a Deus, pelo que eu tenho lido as Escrituras Sagradas. E para nós interpretarmos, e entendermos a Bíblia, nós chamamos isso de hermenêutica. É descobrir o significado do texto que está lendo, ler o texto, o contexto, analisar o estilo literário que foi escrito, quem foi o autor, a sua cultura, em que época que ele vivia, o significado das palavras. Um texto explicado com outro texto que discorre o mesmo assunto, interpretação do texto e tantas outras coisas. Eu não posso pegar um versículo isolado e acreditar que com esse versículo isolado eu já conheço a Deus, ou já conheço toda a Escritura, ou pregar em cima somente daquele versículo. Hoje nós encontramos pessoas que pregam em cima de uma palavra da Bíblia Sagrada. Nós precisamos ler o texto, interpretar. Se nós não sabemos o significado, vamos nos dicionários teológicos, nos dicionários seculares, buscamos recurso para nós aprendermos como era a cultura daquela época, qual era o contexto em que eles estavam inseridos. Isso é para interpretar e entender a Bíblia. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre cuidado com os modismos. Como é atual este tema? Como é necessário isto ser ensinado? Porque, infelizmente, muitas pessoas, por não lerem a Bíblia Sagrada, não terem comunhão com o Espírito Santo, elas são facilmente levadas pelos modismos, e andam e seguem ventos de doutrinas, andam correndo atrás de ventos de doutrinas. E esses modismos, eles existem há séculos. Sempre houve inovações para desvirtuar a igreja da sua pureza, da sua origem, de como ela foi formada. Nós devemos ter cuidado da doutrina. Foi o que Paulo aconselhou a Timóteo. Tem cuidado de ti e atente para a doutrina. Defenda a doutrina, os ensinamentos bíblicos. Tudo que Deus falou, nós precisamos estar em defesa. Paulo diz para ele, olha, ensine, não aceite as heresias. Nós devemos ser os apologetas desses últimos tempos. Infelizmente, muitos de nós estamos acomodando e aceitando os modismos, sem nada falar, sem reivindicar a pureza da igreja. Nós precisamos persuadir os que estão errados, para que eles voltem para a palavra. Mas não é por força e nem por violência, e sim pelo Espírito Santo de Deus. Nós devemos fazer o melhor para Deus. Muitos já se acomodaram, desistiram de lutar contra as heresias, desistiram de lutar contra os modismos, acreditando que não prestarão contas a Deus da sua omissão e da sua complacência. E outros, pior ainda, já se conformaram com este mundo. Será que se nós estivéssemos lá no tempo da Idade Média, do século XV, será que nós íamos ser reformadores daquele tempo? Será que nós iríamos protestar, nós íamos ter coragem, de enfrentar a maior igreja daquele século, de entregar a nossa vida à morte para defender a autoridade das Escrituras Sagradas, para defender as verdades bíblicas? Será?
No ponto 1, modismo. O que é modismo? Modismo é o que está na moda, é passageiro. Isso também se aplica ao campo teológico, mas a igreja tem modismo, e eles são passageiros, graças a Deus, mas depois de um, vem outro, e às vezes um até pior do que o outro. São os ventos de doutrinas que vêm e passam, mas infelizmente eles arrastam muitos para o pecado e levam dezenas de milhares de pessoas para longe da palavra de Deus. Nós citaremos aqui alguns modismos que está escrito aqui na nossa lição. Nós tivemos o tempo do dente de ouro, né? Tinha um pregador que ele pregava, né, e orava e nascia dente de ouro na boca das pessoas. O dom da unção, do cai-cai, a pessoa tinha que cair no culto, né? O pregador pregava e as pessoas caíam, né? Do paletó, da unção do paletó, que passava o paletó em cima das pessoas e as pessoas caíam nas igrejas. E hoje nós encontramos vídeos na internet, Ben Hinn pedindo perdão para a igreja do século 21, quando ele infiltrou nas igrejas, né, esse modismo do paletó, do riso e também da teologia da prosperidade. Mas infelizmente muitos se perderam e ele terá que prestar conta, né, sobre isso. E tem o modismo do riso, as pessoas rirem no culto. Tem uma dos animais, que a pessoa vira um animal. Tem do martelo, do reteté, né? Foi um período forte isso, né, no nosso meio. Da vassoura ungida, do machado. E hoje nós estamos vivendo isso. As igrejas pintadas de preto, todas pintadas de preto. Púlpitos trocados por palcos, cultos em estilos de boate, luzes coloridas dentro da igreja, né? Pregações com penumbra, fundo musical para o pregador, né? Isso tudo é modismo. Repetição de palavras para chamar a atenção da plateia que foi ali para cultuar. E, infelizmente, muitos vão cedendo a esse modismo, achando que isso atrai as pessoas. Mas para nós atrairmos a atenção de Deus para nós, basta nós sermos adoradores. Nós não precisamos de modismos para chamarmos a atenção do Espírito Santo, para que Ele habite dentro de nós, para que Ele esteja presente em nosso meio. Basta nós termos reverência e sermos adoradores de verdade, obedientes à palavra de Deus, que sim, nós atrairemos, né, a atenção de Deus, de Cristo e do Espírito Santo para o nosso meio e também para a nossa vida. Hoje nós temos bailarinas para os cantores, isso mesmo, jograis dançantes dentro das nossas igrejas, mercadores da fé, teologia da prosperidade, pobreza é maldição, cultos de quebra de maldição. A igreja, ela não pode seguir modismos. Mas aí a pessoa vai dizer, mas aí ninguém virá para o nosso culto. Não, quem atrai as pessoas é o Espírito Santo, a pregação da palavra. Jesus, os apóstolos, eles atraíam as pessoas porque eles pregavam a palavra de Deus. Um dia Jesus pregando e as pessoas começaram a abandonar Jesus e ficaram só os 12. E Jesus fez uma pergunta para ele, vocês também não querem ir? Jesus não usou nenhum subterfúgio para atrair as pessoas. Culto animado, né? Hoje as pessoas querem culto animado, luzes, iluminação, né? Hoje nós não temos pregadores, hoje nós temos coach. E tudo isso é modismo. A igreja, ela não pode seguir modismo. Ela tem a sua identidade própria. Nós devemos imitar a Cristo e não ficar imitando outras igrejas, imitando outras liturgias, imitando outros pastores. Muitos líderes vão para fora, fazem cursos
para aprenderem técnicas novas para suas igrejas. O que nós precisamos hoje é voltar à singeleza do passado, ao desejo ávido de ganhar almas para o reino de Deus e não ficar preocupados com inovações para atrair as massas, preocupados com o nível espiritual da sua igreja e não com a forma que você entreterá os seus membros. O que nós precisamos preocupar é com o nível espiritual da igreja. É o quanto os membros da nossa igreja obedecem à palavra de Deus e temem a Deus. No ponto 2, Paulo então diz para Timóteo, abre aspas, procura apresentar-se a Deus aprovado, fecha aspas. Um obreiro, ele deve dar o seu melhor para a obra de Deus. Ele não pode, é inaceitável que ele faça um trabalho de má qualidade. Ele tem que ser testado e provado para ele ser aprovado. E que ele tenha a palavra de Deus como regra de fé. Que ele não fosse dado a heresias ou às aberrações doutrinárias que já existiam naquele tempo. Quando nós lemos a carta de Paulo escrevendo a Timóteo, nós encontramos Paulo dizendo para ele para que ele não desse ouvido aos falatórios nem às heresias. Obreiro, segundo nossa declaração de fé, é usado para todos os cargos e funções da igreja, mas que todos eles manejem bem a palavra. Será que um obreiro que não lê Bíblia, que não estuda a palavra de Deus, ele irá manejar bem a palavra de Deus? Paulo, ele estava preocupado com Timóteo. Ele pastoreava a igreja em Éfeso, uma cidade rica e idólatra. Paulo diz para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado da doutrina. Quantos obreiros e obreiras preocupam-se com os seus sermões, em dar uma aula maravilhosa, louvores espetaculares, se preocupam consigo mesmo, como está a sua comunhão com Deus, prega para os outros e não permitem ser mudados pela palavra de Deus. Quantos escândalos são revelados pelas redes sociais e aqueles que ainda estão ocultos, alguns são revelados, muitos ainda estão ocultos. Pastores e preletores que pregam para as massas e são espancadores, são adúlteros, roubadores, mentirosos, dando escândalo na obra de Deus. Não foram aprovados, mas escolhidos por homens, infelizmente. E quantos são apoiados por líderes com a desculpa que ele seja ou ela seja ajudado e talvez melhore. Quantos deixaram a doutrina, os ensinamentos de lado e pregam mensagens que massageiam o ego das pessoas, ou então por medo de afastar as pessoas, eles estão apenas preocupados com a igreja cheia e entrada farta de dízimos e de ofertas. Eles preocupam com os outros e não preocupam consigo mesmo. Paulo diz a Timóteo, tem cuidado de ti, preocupa com a sua vida, como que você está vivendo diante de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada e aplicada em nossos dias. Não são histórias. A palavra de Deus não são histórias, não são contos. Ela precisa ser pregada e ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Nós não podemos usar as nossas oportunidades de pregar a palavra de Deus para jogar indireta aos outros, quando nós não temos coragem de falar com as pessoas, né? Olho no olho. E aí você está desejoso de falar alguma coisa com alguém
E aí as pessoas começam a julgar indiretas em suas pregações. Isso é muito feio, fazer o uso da palavra de Deus para isso. O objetivo das Escrituras é revelar o próprio Deus e expressar a sua vontade à humanidade. É uma carta de um Pai amoroso, nos dando a direção a ser seguida, a forma de nós reatarmos a nossa comunhão com Ele. Nenhum livro escrito, nenhum, venceu a barreira do tempo, como a Bíblia Sagrada. Ela passou todos os séculos e hoje ela tem a mesma autoridade de 1000 anos atrás. Nenhum livro tem palavras de vida eterna como a Bíblia Sagrada. Pregue a palavra de Deus, sem adulterar a palavra, sem alterações, sem aumentar, sem diminuir. O nosso objetivo é pregar a palavra de Deus pura e verdadeira, sem achismos. Ela é inspirada, eu não acho nada. Nós temos que pregar e ensinar o que está escrito nela. É assim que Paulo exorta a Timóteo, para que ele maneje bem a palavra. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Quero mandar um abraço para todos vocês que estão aqui todas as semanas, comentam nas minhas aulas. Quanto mais você interage com o meu canal, mais ele cresce. Então, comenta aqui nas minhas aulas. O que você aprendeu de diferente nesta aula que ainda você não sabia, né? Porque todas as vezes nós aprendemos alguma coisa nova, e estudar sobre a história da igreja é maravilhoso, é gratificante. Então, um forte abraço para todos vocês. Curta a minha aula, compartilhe em suas redes sociais e eu te espero aqui na próxima semana, se Deus assim nos permitir, então.